Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma palestra da terceira semana de inovação do Governo do Estado, promovido pela Superintendência Geral de Inovação e a Celepar, em parceria com a ViaSoft Connect. O tema que nós vamos tratar nesse painel é o futuro do governo digital, blockchain e IoT. E para esse tema, eu tenho aqui ao meu lado aqui dois colegas da Celepar, o Jean Salles, aqui que está à minha direita, aqui, vai falar para a gente sobre blockchain. Ele é graduado e pós-graduado em Tecnologia da Informação pela Universidade Federal do Paraná, mais de 20 anos de experiências na área de TI e também mais de 14 anos como professor universitário também. E atualmente é gestor de produto blockchain dentro da Celepar. E aqui é o meu lado esquerdo, aqui, o Bruno Loyola, que é um entusiasta de novas tecnologias, com formação em análise de sistemas e desenvolvimento de sistemas pelo PET e com MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. Atualmente coordena a equipe de transformação digital e inovação da Celepar. Eu sou o Mauro, trabalho na área de Open Innovation aqui na Celepar, e a ideia hoje é fazer exatamente um bate-papo sobre esses dois assuntos. Então, vou começar com você, já vou passar a palavra para você, que vai falar sobre blockchain. Ok. Obrigado, Mauro, pela participação nesse evento. Gosto bastante de compartilhar os conhecimentos com quem curte tecnologia. Bom, eu vou falar do futuro do governo digital com um tema específico, dentre vários, que é o blockchain. Então, meu nome é Jean Salles e vamos começar a discussão. Bom, se vocês lembrarem ali da época dos seus avós, bisavós, alguns vão contar, para você da era do fio do bigode. Então se vendia ligado, fazendo as terras, essas coisas, e a confiança era no fio do bigode, ou seja, era a história que a gente conhecia. Então sempre se buscou uma forma de confiar, uma forma de registrar coisas, para registrar aquele processo. E depois, passou para a caneta, se pegar a caneta até hoje, utiliza-se para assinatura, porque é aquilo que dá confiança, de um determinado documento ser assinado por aquela pessoa, ser íntegro, ou mesmo algum processo ali digitalizado sempre tem, você pode observar. E no meio eletrônico, não mais no meio do papel, porque a caneta serve para o papel. E no meio eletrônico, como é que ficou? Existiam várias formas, uma delas, que já existe há um bom tempo, é o blockchain. Então, para documentos eletrônicos, blockchain é uma melhor saída para garantir integridade de dados no mundo digital. Então, avançando aqui, é muito falado o blockchain. Pode ver na revista The Economist, tem ali a máquina da confiança. Então, ali ele ele relata tudo como que funciona o Bitcoin, toda a geração de criptomoedas, para garantir a integridade de um determinado dado. Também tem ali uma reportagem dos sócios na SA, que ele fala assim, cartório que ninguém imaginava. Por que o blockchain chegou para revolucionar até o mercado da arte? Por quê? Porque uma arte ela pode ser copiada. Um quadro, uma música, uma partitura. Então tudo se pode ser copiado. E se ela tiver no meio eletrônico, como que eu garanto essa confiança, essa originalidade? O blockchain está ali para ajudar nesse ponto. E várias outras revistas, revistas muito bem conceituadas de tecnologia, também trouxeram esse assunto à tona novamente. Então, assim, as principais características de um blockchain, ele é um sistema de cadeia distribuída. Então, o sistema tradicional ele é centralizado. Você tem uma entidade centralizadora. Tem ali, por exemplo, um banco central como entidade centralizadora. O blockchain não. O blockchain não pode existir nenhuma entidade centralizadora, porque senão ela deixa de existir essa cadeia distribuída. Então, um dos principais aspectos é a distribuição de informação. Busca de consenso na rede. Essa busca de consenso na rede é um algoritmo, ou seja, uma solução que é um mecanismo que essa rede distribuída chega a um acordo. Dessa cadeia que tem que entrar em acordo, o que acontece? Imagina aquela ilustração que você está vendo ali, por exemplo, 3 máquinas ali. Uma diz eu concordo, outra concorda. Concorda o quê? Concorda que vai entrar um novo bloco nessa cadeia distribuída.
Desses principais algoritmos que existem, o mais conhecido é a mineração de criptomoedas, né? A mineração do Bitcoin. Ela é uma forma de consenso mais conhecida, na quais as outras vão fazer um teste criptográfico ali para poder concordar, né? Então, todas que fazem parte. Existem outros algoritmos, né, que está aí para vocês conhecerem alguns deles, né, que são os mais utilizados, né, e provavelmente vão surgir outros. A função hash é uma das principais, né, funções do blockchain. Sem ela, ela não existe. Então, o que é uma função hash? É uma ferramenta criptográfica, que ele gera o quê? Um resumo digital. Então, ele vai pegar ali, ó, você observa aquela ilustração em azul, né? Você tem informação, eu vou aplicar uma função hash, ela vai gerar para mim um resumo. Esse resumo é um código que não tem como voltar atrás, ela sempre verifica. Porém, se você fazer o hash de novo dessa informação, ele vai gerar exatamente o mesmo código. Mas se você colocar, por exemplo, num valor ali, um zero a mais, uma vírgula a mais, um espaço em branco a mais, qualquer alteração, ele vai gerar um valor diferente. Então, uma das principais, né, soluções nessa parte de integridade de dados é a função hash, que pertence também ao mundo do blockchain. Criptografia de chave pública é a questão de assinatura digital com os nossos certificados digitais, no qual, né, é uma ferramenta também criptográfica que garante a autenticidade de um documento eletrônico. Autenticidade, tá? Não é integridade. É autêntico porque alguém criou e assinou digitalmente aquela informação. Então tem ali também uma ilustração, né, que mostra ali, né, como que acontece a questão de infraestrutura de chave pública. A infraestrutura de chave pública, né, ela é definida, né, por países, inclusive o Brasil tem, né, a ICP Brasil, que representa esse papel como entidade que garante a autenticidade, né, garante um certificado digital de alguém, e esse alguém pode assinar eletronicamente um documento tendo validade jurídica, né, desde 2002 é dessa forma. O encadeamento em blocos pelo hash, essa aqui sim, né, uma vez que você tem hash, tem assinatura digital, tem um modelo distribuído, né, esses hashes, né, vão servir para ligar esses blocos. Então eu tenho uma informação ligada a outra através de um hash. Então qualquer ponto dessa cadeia, que pode ser gigante, qualquer lugar que alterou um símbolo, um byte, qualquer coisa que seja alterada ali, aquela cadeia inteira torna inválida e toda a rede fica sabendo. E, assim, o custo para fazer essa alteração, né, é muito grande, é muito complexa. Então, por isso que essa cadeia, ela, digamos assim, ela se protege. Então, um bloco está ligado ao outro a partir do resumo digital da informação anterior. Então, toda vez que eu mudar, né, uma cadeia, ela mudar um ponto da cadeia, toda ela fica inválida, porque não vai mais bater hash nenhum da cadeia toda. E um bloco novo que entra, ele vai ser colocado um hash, né, e todos os outros, né, nós dessa rede distribuída, vão ter que fazer o mesmo cálculo e tem que fechar, tem que bater. Daí, aqui uma ilustração para fechar de uma vez, né, como que funciona a blockchain. Você tem ali, digamos, uma transação é solicitada. Então, assim, eu vou transferir uma criptomoeda para uma outra pessoa, né? Então, toda vez que essa solicitação é feita, né, um bloco é criado, né, e representa uma transação. É criado um bloco. Esse bloco, por sua vez, agora vai passar, né, vai difundir para todos os nós da rede. É por isso que é distribuído, né, distribuído para todos os nós da rede. Aí eles vão passar por uma validação. Todos nós temos que validar aquela transação. Se, digamos, eles passaram por aquela prova criptográfica e der o mesmo resultado, ótimo, esse bloco novo entra e ele é copiado em todos os nós. E ele vai fazer parte para compor. E isso, quanto maior essa rede, mais segurança ela traz. E, finalmente, né, a transação é verificada e executada. Isso é muito rápido. Essas funções criptográficas, elas são normalmente rápidas ali quando chega nesse ponto. Bom, as principais oportunidades para um governo digital. Transformação digital com integridade de dados. Essa é a palavra-chave. Se você está pensando em blockchain, ou, aliás, melhor ainda, pensando em integridade de dados, pense em blockchain. Porque você pode fazer uma transformação digital, mas eu quero garantir minha integridade, por quê? Porque o meio digital, todo mundo sabe, ele pode ser
copiado, pode ser modificado, né? Ele é um meio inseguro, né? A internet é um meio inseguro. Você precisa de ferramentas de segurança. O blockchain pode trazer para você, com toda certeza, a integridade daquela informação. Digamos, eu tenho um documento eletrônico que sumiu, foi apagado. Uma vez que ele foi para o blockchain, mesmo que você apague, o registro dele, esse documento existiu em determinada data e foi assinado por tal entidade ou por alguém. Não sai de lá, de jeito nenhum. Não tem como sair de lá. Agora, aquele documento, se ele sumiu, né, eu posso ser usado como prova de uma auditoria, dizendo que aquele documento foi expurgado sem autorização, por exemplo, para sumir com alguma prova. Então, está ali, né, de quebra, a trilha de auditoria e controle, justamente para dar apoio ao serviço de compliance. E imutabilidade do registro eletrônico de todos os fatos e atos. Então, tudo que você registrar eletronicamente, né, que são fatos e atos, né, ela vai garantir essa imutabilidade. Então, se você pensar em termos de oportunidade, o blockchain apoia bastante nisso. O blockchain, no estudo do TCU, o TCU fez um grande levantamento há uns meses atrás e publicou um documento na qual, né, eles, digamos assim, acreditam no blockchain. Isso ajudou, né, digamos, se o Tribunal de Contas da União, né, apoia a implementação do blockchain, acredita na implementação do blockchain, nós podemos, né, ter mais segurança de utilizar, né, os nossos meios, né, os meios de sistema de informação para poder garantir uma integridade de dados. Olha só algumas oportunidades que o TCU percebeu. Da aviação civil, por exemplo, diário de bordo. O diário de bordo, ele não pode ter alteração, rasuras, né? Ele também não pode ficar se mantido no papel, um documento que conta tudo o que aconteceu naquele voo. Então, se teve algum acidente, alguma ocorrência, alguma coisa, ele não pode sumir, alguma falha, né, mecânica, alguma coisa percebida, né, alguma ocorrência, não pode. Então, o diário eletrônico, pela ANAC, né, a ANAC já implementou, né, o blockchain no diário de bordo, justamente para fazer a rastreabilidade e auditabilidade de maneira íntegra, né, sem dizer assim, opa, sumiu um registro, sumiu um dado, uma informação. Enfim, outras coisas, a identidade digital, né, você garantir a identidade de uma pessoa no mundo eletrônico. Tokenização de ativos, né, naquele mercado de arte é um dos exemplos, né, de você pegar e fazer uma transformação digital, ter uma representação digital segura, né, ou seja, um token para algo físico que existe, um patrimônio. Né. A parte financeira previdenciária também tem várias ali, né, vários sistemas que já estão utilizando o blockchain. A parte de saúde também tem propostas, né, licitações, né, tem proposta, inclusive, né, aqui nós temos um projeto, podemos falar depois, registro de ativos, direitos, títulos e certificados, principalmente, né, diplomas. Tem muita coisa que você não precisa do papel, você só precisa de um registro lá no blockchain. Você não precisa ter com você a guarda do documento ou o Estado guardando o documento. Guarda-se eletronicamente com garantia de integridade. Aí existem várias normativas, né, e vão surgir mais normativas. Então nós temos normativa da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, normativa do Banco Central do Brasil, normativa da Receita Federal, né, tem uma instrução normativa, a ANAC, né, tem resolução, existem também portarias da Receita Federal do Brasil e também do Ministério da Economia, e todas, né, vieram ali de 2018 até 2020. Né, tem vários, são instruções, né, regulamentando esse uso e planos de ação, né, para fazer o uso dessa tecnologia. E, assim, será que eu vou precisar de blockchain? Será que você aí que está escutando vai precisar de blockchain nos seus negócios? Então, aqui tem, né, toda uma cadeia, tá, organizado um fluxograma, para verificar se você usa ou não usa blockchain. Enfim, é uma cadeia não, um fluxograma que a gente pode discutir no segundo momento, né, com o tempo. Porém, assim, uma coisa você pode ter certeza: se você pensa em apagar registros, não use blockchain. Não use. Tá? Essa o seu projeto, não, eu tenho que manter, eu tenho que garantir integridade, tem que, né, ser confiável. Aí sim você pode com certeza, né, pensar num projeto blockchain e daí fazer, né, um estudo mais minucioso
de se realmente eu aplico, qual tecnologia aplicar e aonde ela vai fazer mais sentido. Paulo, quer perguntar alguma coisa? Obrigado, Gê. Não, até antes de passar, eu queria ver contigo exatamente o que a gente tem aplicado aqui, quais são os projetos que estão acontecendo no estado do Paraná. Mas antes até eu fiz uma anotação que muita gente, ou pelo menos eu vejo que uma das dúvidas mais comuns aí, o pessoal às vezes confunde a questão da autenticidade e integridade com blockchain, né? Quer dizer, blockchain não necessariamente se traduz em autenticidade. É isso ou não? Isso, o blockchain não garante autenticidade, garante integridade. O que garante a autenticidade é o certificado digital. Ah, legal, legal. Bom, então você podia falar um pouco para nós aqui de alguns projetos que estão sendo estudados e trabalhados aqui no governo do estado? Sim, com toda certeza. Então vamos lá, vamos dar uma olhada em alguns projetos. Existem alguns projetos, vou mostrar. Esses aqui são projetos mesmo de fato, que seria o ARPIA, é um projeto da Corregedoria Geral do Estado, né, aliás, Controladoria Geral do Estado, CGE, tá, que é uma solução de compliance aplicada a todos os processos de aquisição do Estado do Paraná e é patrocinado pela CGE com apoio, né, de outros órgãos, né, que são agregados ao governo. E temos também o BlockLab, que é um laboratório para ensaio, né, e desenvolvimento de soluções de blockchain, que, por exemplo, o BlockLab tem ali, eu vou mostrar para vocês, Smart CRV, o Paranacoin, que são, digamos assim, experimentos que podem dar ideias para outras, né, outras aplicações. Então, a ARPIA, né, ele é patrocinado pela CGE, como eu disse, trata-se de uma solução de compliance aplicada a todos os processos de aquisição, né, aliás, apertei mais um aqui, desculpa. O que o projeto ARPIA faz, né? Então, os processos do Estado, existe um processo de compra, mas esse processo de compra ele passa por um processo licitatório. Os processos licitatórios existem em fase interna, dentro de um órgão, e a fase externa, que é quando ele é publicado, existe um certame. E depois, né, que é homologado essa licitação, ela vira um contrato. Esse contrato ela tem ali uma série tem um ciclo de vida dela também, né, de execução desse contrato, de ocorrências, de acordos de serviço, encerramento, de prorrogação, tem várias coisas, né? E esses registros, né, eles são registros oficiais importantes para qualquer auditoria, tanto de tribunais de contas, quanto para uso em casos, né, de desacordos ali para a Procuradoria-Geral do Estado, né, quando a questão sobe para uma instância ali criminal que envolve terceiros, o Estado vai para o Ministério Público, enfim, esses dados, eles não podem, digamos, vir parciais, eles têm que ser íntegros. E muito dos problemas que existem era queima assim a gente fala queima, né, mas é alguma forma de sumiço, né, desses dados. Porque quando você coloca num banco de dados tradicional, né, mesmo que tenha toda uma segurança, uma garantia, aquilo ali pode sumir, pode ser apagado. Se está em papel, piorou. Papel também pode ser retirado, amassado, incinerado, adulterado, enfim. É um meio inseguro. Então, esse projeto veio para... Né, o blockchain veio para reforçar esse projeto. Isso aqui é um outro case que é da Suíça, né? Eles têm vários problemas ali na parte de gestão de documentos de carros, né? Então, assim, qual que era o principal problema, né? Dados inconsistentes e não confiáveis, né? Salvo por diferentes organizações de banco de dados locais. Então, inconsistência, não confiável, e aí já é um caso assim, você quer solucionar isso, o blockchain é uma saída. Processos de negócio caros, complicados, né? Não tinha transparência, não tinha confiança entre indivíduos e organizações, nenhuma fonte única, né, de informação sobre o carro. Então, aí surgiu o CarDossier. O CarDossier é uma solução, né, implantada ali na Suíça, justamente para acabar com esses problemas, ou seja, o contrário do que está escrito aí. É um exemplo e é de sucesso esse blockchain para garantir essa integridade. Aqui só uma telinha ali, né, caso alguém quiser visitar, tá? cardoc.ch. Tá? E tem também um vídeo no YouTube ali, né, quem ficar com o vídeo e assistir outras vezes pode pegar ali o nome e ver, ele explica certinho como que funciona, né, e explica como que é o ciclo de vida, né, de uma gestão dos dados desse carro, né,
com a tecnologia blockchain. Aí, né, tem o blockchain no CRV, que foi aqui uma proposta de ideia, né, que é um contrato inteligente para substituir um documento. Né, o documento CRV, que é aquele documento que praticamente foi extinto no começo desse ano, né, virou só um registro do banco de dados, né, mas ainda existem muitos carros que ainda você precisa usar esse documento, que é o CRV, tá? Não é o CRLV, aquele que é o licenciamento, é o CRV, que é registro do seu veículo, para garantir a posse do veículo. Né? Então, o que você pode fazer, por exemplo, ao invés de você usar aquele papel que tem dados, né, que tem que ficar sobre sua guarda, né, para que não tenha adulteração, nada, confie-se na pessoa. Então, quem tem aquele documento é que, né, tem posse da informação. Aliás, da informação e do poder de transacionar esse carro para outra pessoa, transferir, né? Então, o Smart CRV, explicando aqui rapidinho, né, pensa ali, ó, documento, né, documento do carro. Documento do carro é um tipo de informação, né? Vou explicar só isso aqui para vocês, né? Então, você tem um monte de informações, isso aqui tudo pode ir por meio eletrônico, aquele papel de segurança ali, ele é desnecessário, né? Ou praticamente você precisa o quê? De alguém assinando, carimbando, né? Usando papel. Qual que é a ideia do blockchain? É tirar o papel. Por isso que ele é favorável ao governo digital. Você tira o papel e isso vira um registro na blockchain. Note que atrás dele é um contrato. Né, do CRV é um contrato. Você vai fazer o quê? Ele virar um contrato inteligente e vira um ativo digital no blockchain. Não precisa mais desse papel. Então, né, nem precisa pegar mais o fluxo. Simplesmente emite-se, né, um ativo digital e você assina digitalmente, né, tanto o comprador quanto o vendedor assinam digitalmente esse token e daí ele vai para a blockchain. E você tem uma representação eletrônica dele. Né? Você vai ter uma carteira digital para poder fazer isso, né, dentro da esfera do governo, e o blockchain garante aquela transação, né, e toda a integridade. Enfim, Mauro, existem outros projetos, né, que a gente pode discutir à parte em um outro momento. Ok, muito obrigado, Jean. Nos trouxe aqui informações valiosas, não só sobre o conceito, né, da tecnologia ou da plataforma de blockchain, mas também como algumas aplicações que o governo do estado já está trabalhando, né? Além de outras que com certeza estão para vir na Celepar, como eu comentei no início, o Jean é o gerente de produto blockchain ele é o responsável por blockchain dentro da Celepar. Então, outros projetos estão sendo estudados e, com certeza, à medida que a gente for absorvendo a tecnologia, vai surgindo novas aplicações. Né? E vou passar, então, agora para outro tema, junto aqui com o Bruno Loyola, que é a Internet das Coisas, né? ou o jargão em inglês, Internet of Things. E o Bruno vai falar um pouco aí sobre a tecnologia, sobre o que a Celepar está fazendo, sobre o que o governo está fazendo também. Bruno, fica à vontade. Muito obrigado, Mauro. Aproveitar para tirar a máscara, conseguir respirar melhor enquanto carrego a apresentação. Bom, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, né, de participar desse painel aí junto com a ViaSoft. Reforçando, meu nome é Bruno Loyola, né, eu vou apresentar para vocês aqui o tema do IoT, né, que é uma das minhas paixões aí, e espero que eu consiga desmistificar esse tema para todos vocês, tá? Então, qual que é o principal conceito do IoT para todo mundo, né? O IoT é essa parte física que tem a capacidade de sentir e interagir com todo o ecossistema, todo o sistema ao redor, né? O que seria essa capacidade de sentir e interagir, né? Quando a gente começa a falar de internet das coisas, muitas pessoas acabam começando a torcer o nariz, falar, poxa, isso aí é para criança brincar dentro do colégio, é para você ficar brincando de acender e apagar a lâmpada. E é também isso, né? Mas não se limita a esse único nicho. Então, a gente tem aqui a história da evolução da Revolução Industrial, né? Quando a gente começou lá com a questão da força mecânica, que foi a parte das instalações
mecanizadas, utilizando ali máquinas a vapor, depois foi para a produção em massa, que a gente fala muito, né, do Fordismo e tudo mais. E aí a gente entrou no primeiro ponto, já que foi o precursor do IoT, da Internet das Coisas, que é a parte da automação digital, né? A gente começou a introduzir essa parte de sistemas eletrônicos, robotização e automação dentro da cadeia de produção, né? Assim como aconteceu lá na primeira etapa da Revolução Industrial, isso causou muito medo, né, na população em geral, que tinha medo de perder os empregos ali para as máquinas, achava que a gente ia viver como o filme Eu Sou a Lenda, né, que ia acabar competindo ali com os robôs. E agora a gente já está vivendo, né, que é a parte da Revolução Industrial 4.0, que é a internet das coisas. Por que eu digo que a gente já está vivendo isso, né? A gente já está vivendo isso porque a gente tem isso o tempo todo junto conosco, né? O meu colega aqui apresentou anteriormente na parte do blockchain uma solução que é para a parte de aviação civil, por exemplo, né? Então, na aviação civil, a gente hoje tem vários elos ali de segurança, né? Um deles é justamente a parte da caixa preta, do diário de bordo e tudo mais, né? E aí eu cito para vocês um caso, né, que já aconteceu, acho que é de conhecimento de todo mundo, que foi o avião da Malaysia Airlines, que ele acabou desaparecendo, né, dos radares ali, quando estava saindo rumo à China. E as investigações, elas conseguiram o pouco de informação que realmente temos até hoje, né, apesar de a gente não ter achado o avião até hoje, o pouco que a gente tem é justamente por conta da IoT, né? Para quem está lembrado aí do que aconteceu naquela época, existia uma solução dentro dos motores daquele avião em específico, né? Que ele fazia a telemetria em tempo real ali com os satélites do fabricante do motor, né? Apesar da empresa aérea não ter contratado aquela solução, o robozinho, vamos dizer assim, a parte automática daquele motor em particular, ele tentava fazer a conexão com o servidor remoto de tempos em tempos. E essa tentativa de acesso ao servidor remoto gerava um registro dentro do servidor. E esse registro ele foi utilizado depois para fazer ali um mapeamento de onde estava aquela aeronave, né? Essa imagem é bem interessante porque vocês conseguem ver tudo, né? A começar ali pela mãozinha, né? O celular, o smartphone, que a gente não vive mais sem. Tudo que a gente consegue resolver com a IoT, né? Então, se você começar hoje ali citar exemplos comuns, né? A gente tem, hoje, a maioria dos carros da Chevrolet, por exemplo, já saem com IoT, que eles chamam de carro conectado, carro que faz chamada automatizada quando você sofre um acidente de trânsito, que tem Wi-Fi integrado, enfim. Mas isso não deixa de ser um carro IoT, é um carro que é conectado. O que é o conceito, né, Internet das Coisas? É justamente você ter um dispositivo que tenha capacidade não só de se conectar com a grande rede que a gente fala, né, mas também de interagir com ela, que é justamente esse envio de dados, esse recebimento. Aí vou citar de novo um exemplo que foi colocado no blockchain, que era do Cardossier, que era para o monitoramento do ciclo de vida do carro. Você consegue fazer toda a parte de controle do ciclo do carro também por telemetria, como acontece hoje na Fórmula 1, por exemplo, né? Eu gosto de usar essas analogias do mundo que a gente vive, né? Porque a gente consegue ver as aplicações, né? Então, assim, você consegue não só saber o que está acontecendo, como eventualmente também tomar ações automatizadas em cima desses dados que você está coletando, né? Então você não precisa só funcionar de forma passiva, onde você fica só esperando as coisas acontecerem. Uma das características da IoT é justamente você ter essa possibilidade de tomar ações ali no teu ambiente, tá? Quais são as 7 principais características de design para você ter um dispositivo chamado IoT, né, Internet das Coisas? Né, você ter essa capacidade de sensoriamento, né? Eu vou usar aqui como exemplo o nosso tato, a nossa visão, o olfato, que todo mundo perde quando pega o vídeo e tudo mais. Mas, assim, são sensores do corpo humano que você pode emular em forma de dispositivos em geral aí, né?
Hoje a gente, quando começa a trabalhar com IoT, é muito comum a gente utilizar kits, que a gente chama de shields e tudo mais, né? Na plataforma Arduino, na plataforma Raspberry Pi e por aí vai, né? Então, o primeiro passo são os sensores, a conexão com a internet, capacidade de processamento, né? Um ponto crucial é a eficiência energética, aí entra toda a parte de plataforma, quando a gente vai falar aí de processamento, para quem tem computador, notebook em casa, principalmente notebook, para quem coloca em cima da perna, percebe o quanto ele esquenta, né? Esse calor que ele gera é parte da ineficiência do processamento. Ele está dissipando energia em forma de calor, o que ele não deveria fazer. E se você for para o campo do IoT, você tem recursos específicos para você ter uma eficiência energética muito mais eficiente, né? Por exemplo, o processador ARM, que apesar de ser utilizado nos smartphones, acaba esquentando do mesmo jeito, mas é bem menos do que esquentaria se fosse um computador convencional. Custo-benefício, né? Então ele tem que ser barato, você tem que ter a capacidade de reposição dele, por exemplo, de forma fácil e que não seja tão dispendiosa assim. A qualidade, então ele tem que ter uma durabilidade razoável, ele tem que ser confiável, ele tem que ter segurança também, né? Isso aqui são todos pontos que você consegue gerir aí e controlar através de software, não somente o hardware, né? Qual que é a questão estratégica da IoT, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um dado bem relevante, né? Hoje, 43% das empresas reconhecem que o IoT é uma questão estratégica e de alta importância competitiva para eles no mercado, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que os outros 57%, infelizmente, estão fadados à falência, a deixarem de existir num futuro de médio prazo, pelo menos. Por que isso? Porque se eles não conseguirem se adaptar e fazer o uso, né, dessa tecnologia de internet das coisas para automação e para facilitação, né, facilitar não só a produtividade deles, eles vão deixar de ser competitivos no mercado, né? Então é uma necessidade. Então, por que eu falo, né, de ser competitivo no mercado? A gente tem estimativa que para o ano que vem, para 2022, a gente vai movimentar 21 bilhões de dólares no mercado da IoT mundial, né? Quem que não quer uma fatia desse mercado? Eu sou um dos que quer, né? A Celepar é uma das que está trabalhando fortemente para pegar uma fatia disso aí, né? Para ser ter um market share relevante aí desses 21 bilhões. A gente vai ter mais de 20 bilhões de dispositivos conectados até 2023, tá? Essas estimativas aqui, elas são bem conservadoras, né? Lembrando, cada smartphone que vocês têm aí é um dispositivo da IoT. O smartwatch que vocês possuem em casa, para quem já utilizou ali soluções de Sonoff junto com a Alexa, né? As soluções aí também do Google, do Siri para dispositivos Apple, né? Isso aí são todos exemplos de dispositivos IoT, né? Que eles têm essa capacidade de interagir contigo, né? E com o ambiente também, né? Você consegue mandar ela tocar música, apagar a luz, enfim, você consegue fazer uma infinidade de coisas aí. E talvez uma das coisas mais interessantes desse slide seja a questão da quantidade de dados que a gente tem previsão de gerar até o final de 2030. São 70 bilhões de zettabytes. Isso aqui é uma quantidade de dados que eu, sinceramente, não sei nem mensurar a tradução disso aqui para vocês, mas é muito além do que a gente tem hoje de capacidade de armazenamento dentro do nosso data center, por exemplo, que hospeda aí mais de 1.500 sistemas. Então é uma coisa absurda de grande. E qual que é a vantagem de você ter uma quantidade tão grande de dados assim? É você conseguir fazer a leitura do ambiente, por exemplo, para você ter uma cidade inteligente, né? O que seria essa cidade inteligente? É você ter a capacidade de gerir automatizadamente, né? Semáforos, a iluminação pública, né? A questão de deslizamentos de terra, por exemplo, em áreas de grande risco. Você consegue fazer toda essa questão de monitoramento, controle
não só passivo, como eu falei anteriormente, mas também de forma ativa, né? Eu vou mostrar para vocês aí, para não ficar só nesse mundo das explicações hipotéticas, vou mostrar alguns casos de usos reais aí que a gente já tem sendo aplicados no mercado mundo afora, né? Vamos usar, por exemplo, a Z-Trap aí, que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos. Ela tem o objetivo de fazer uma espécie de armadilha eletrônica para insetos ali, né, para controle de pragas, né, sem você utilizar pesticidas e tudo mais. E qual que é a vantagem dele? Você consegue ter a estimativa, você consegue ter os dados de quantidade de insetos que você tem por uma determinada região, e você consegue tomar atitudes mais eficientes também em cima dessa gestão das pragas, né? Então você diminui muito aí, por exemplo, a utilização de agrotóxico numa lavoura. O caso da Big Belly, né? São aí, como facilitar o entendimento, né? Como se fossem lixeiras inteligentes, né? Elas têm aí a capacidade de se comunicar também com um servidor remoto, né? Um controle remoto, que ela fala quando ela está cheia ou quando não está, né? Então você consegue fazer uma gestão eficaz, inclusive, do itinerário ali da coleta, né? Por exemplo. Então você consegue diminuir drasticamente a questão de emissão de CO2, não só com essa parte de itinerário, mas também com a parte, por exemplo, da reciclagem, né? É uma coisa bem importante, né? Uma coisa que é interessante. Eu sou funcionário aqui da Celepar há quase 14 anos, né? E a primeira vez que eu tive contato com um dispositivo IoT aqui dentro era com uma máquina que a gente tem aqui de forma mística, chamada mainframe, né? E essa máquina, ela tinha já naquela época, há muito tempo atrás, no tempo do fio do bigode, como diz o Jean aqui, ela já tinha capacidade de se comunicar com o fabricante, né? Ela mesma se monitorava e ela mesma abria chamados para manutenção sem a intervenção humana, né? E como que a gente descobriu isso? Apesar disso estar tudo no contrato da máquina, para quem estava operando, a gente já tinha esquecido tudo, né? Um belo dia a gente estava aqui trabalhando, de repente, batem na porta da Celepar, um representante da IBM com o equipamento embaixo do braço, falando, vim substituir o dispositivo tal da máquina do mainframe de vocês, porque ele me mandou o alerta dizendo que ele estava prestes a ter uma falha e a gente vai fazer a substituição preventiva. Então, esse é o grau que você consegue aí de ganho de eficiência com o uso da IoT, né? Vamos passar aqui de novo, né? Você consegue economizar muito, né? O caso da Keyhobby aí, que é um sistema para você fazer o monitoramento, controle, gestão de tráfego urbano, né? Opa, desculpa, falha minha, passei mais um. Você consegue, por exemplo, gerir vagas de estacionamento, você consegue gerir a quantidade o fluxo, né, de veículos, por exemplo, numa via. Lembrando lá, voltando para fazer, por exemplo, acionamento inteligente de radares e tudo mais, né? Isso aqui tudo tendo essa capacidade de comunicação ativa aí junto com a rede dos controladores. Caso do Waterbee, também visando economia, né? Esse aqui, em particular, é desenvolvido na Espanha, para gestão inteligente de recursos hídricos, né? Da água. É um case bem interessante aí, que eu até peguei como indicação do nosso colega Teles aqui, André Teles, que é referência em IoT. Quero agradecer, inclusive, porque esse aqui é uma coisa que seria muito interessante, por exemplo, no nosso cenário atual brasileiro, né, onde a gente está com uma crise hídrica absurda de perigosa aí, incluindo o risco de racionamento, né? E racionamento de energia, vendo que a nossa matriz energética aí é baseada basicamente em geração hídrica, né? E por último aí um exemplo de caso mundial é a Metrobus, né? Que ela é utilizada lá em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos,
que ela faz a gestão da telemetria dos ônibus para fazer a manutenção preventiva, né? Lembro que eu usei lá o exemplo da Fórmula 1, o exemplo do avião e tudo mais, né? Aqui a gente pode aplicar, por exemplo, para a frota de ônibus. Ele consegue monitorar, por exemplo, o desgaste do óleo lubrificante em razão da quantidade de tempo que ele ficou em marcha lenta, temperatura, força que foi utilizada, enfim, uma infinidade de fatores ali que você consegue ter de forma mensurável para você fazer essa tomada de decisão. Tá? Bom, a gente poderia falar aqui o dia inteiro, né, sobre IoT, mas eu quero deixar para vocês um detalhe bem interessante, né, voltando no início da nossa apresentação, que eu falava lá da revolução industrial, né? Então não precisa ter medo, né? A gente vai ter, obviamente, que se adaptar a esse novo mercado da IoT, que ele vai mudar muito a questão de mercado, mas também vai trazer grandes oportunidades aí para quem estiver se capacitando desde já, né? Então a gente tem aí a previsão de geração de 2.300.000 vagas de emprego, né, para a área da IoT em 2022, né? Então acho que se preparando ninguém vai ficar na mão por conta disso. Então, Bruno, assim como eu tinha perguntado para o Jean Salles, né, quais são os projetos assim que a gente está trabalhando dentro do governo do estado com a IoT, assim, mais especificamente? Maravilha, Mauro. Então, o que eu posso citar de iniciativa de IoT dentro do estado? A gente tem a parte de monitoramento e controle eficiente, por exemplo, dos refrigeradores, né, responsável pelas vacinas. Aí, hoje está em foco por conta da Covid, mas esses refrigeradores eles são de uso continuado, não está sendo utilizado só agora, né? Então tem toda uma questão quando a gente fala de monitoramento e controle, é justamente porque ele tem que gerar alerta caso ele saia de uma faixa específica de temperatura, né? O que não acontecia antes da IoT, que ele só pegava e tentava corrigir, né, por automação, mas você não ficava sabendo se por algum motivo aquele produto que estava lá armazenado ele tinha saído das especificações recomendadas pelo fabricante. Então essa é uma iniciativa bem bacana, né? Apesar dela parecer simples, é uma que vai trazer bastante vantagem para o estado. E a outra é a questão do controle eficiente do consumo de energia elétrica, né? A gente, quando fala de consumo de energia elétrica eficiente e inteligente, por exemplo, você fazer a gestão de iluminação de áreas públicas, né? Vamos citar ali prédios públicos, por exemplo, onde você tem toda uma iluminação ativa quando você não tem ninguém dentro daquele determinado ambiente. Então não tem por que ela ficar ativa. É a mesma coisa para ar-condicionado, né? Se você tem uma quantidade reduzida de pessoas ou não tem pessoas naquele ambiente, não tem por que você deixar um ar-condicionado ligado. Então, essas questões, né, que a gente fala muito da economia, da economicidade que o IoT consegue proporcionar. Acho que essas são as duas principais iniciativas de início aí que a gente está trabalhando dentro do governo hoje. Ok, obrigado, Bruno, obrigado, Jean. Bem, pessoal, a gente chegou ao fim desse painel, né? Espero que todos tenham aproveitado o conteúdo que a gente passou hoje, lembrando que uma das objetivos da Semana Paraná de Inovação é trazer inovação não somente para profissionais, mas também para a área acadêmica e também para o público em geral, né? Que às vezes é tão bombardeado por essa palavra inovação e ele não consegue ver algumas ações na prática, e eu espero que a gente aqui tenha esclarecido um pouco essas questões, né? Bom, a Celepar, como uma empresa do governo, está à disposição, estamos à disposição para quem se interessar por algum projeto, por alguma questão relativa a esse tema que a gente abordou aqui hoje, a IoT e blockchain. E finalizamos, então, também agradecendo mais uma vez a parceria aí da ViaSoft Connect na Semana Paraná de Inovação, que espero que continue assim por mais alguns anos, ok? Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado.